Essa é a TV Expo, estamos com mais um ponto de vista, agora trazendo aqui para o estúdio o André Urani, ele é do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade e está trazendo para a Expo aqui de São Paulo o conceito de cidades criativas, num momento muito oportuno em que a Expo abre espaço para discutir a sustentabilidade das cidades. Bom, então a pergunta primeira é essa, qual é esse conceito, o que é que se pode entender por cidades criativas? Olha só, assim como tem acontecido com todas as maiores cidades da Europa, dos Estados Unidos, do Ocidente de uma maneira geral, as grandes cidades brasileiras estão precisando se repensar, precisando se reinventar. Isso porque elas perderam as vocações que fizeram delas grandes metrópoles ao longo do século passado. No mundo globalizado, existe uma grande especialização, uma grande divisão internacional do trabalho e caiu a ficha hoje, ao redor do mundo, que nas cadeias produtivas, o golden stake, o principal pedaço do valor adicionado, não está associado à produção deste ou daquele componente material, qualquer que seja o produto, uma boneca Barbie, um automóvel, um eletrodoméstico ou qualquer outra coisa, mas é aquele componente que está ligado ao intangível, aquele componente que está ligado ao conceito que está incorporado naquele produto. Então, se você for pegar a Barbie, não é o cabelinho dela que é feito de poliéster fabricado em Taiwan, não é a roupinha confeccionada nas Filipinas com tecido chinês, não é a borracha que veio do Vietnã e foi moldada no México, mas é o próprio conceito de Barbie, que é aquele que abocanha a maior fatia do valor adicionado dentro da cadeia produtiva. Então, caindo a ficha, o que está acontecendo? Está acontecendo que as grandes cidades ao redor do mundo, especialmente aqui no Ocidente, que estão precisando se repensar, porque perderam aquelas indústrias que moldaram elas enquanto metrópoles no século XIX, especialmente no século XX, elas se mandaram, elas foram ou para o Oriente, para a China, ou para as cidades menores, elas ficaram órfãs da grande indústria e tiveram que se reconverter. Nesse processo de reconversão, ao invés de atrair outras indústrias, poluentes ou não, as cidades estão tentando partir atrás da busca da indústria criativa. Né? A indústria criativa que é uma indústria não poluente, que é uma indústria sustentável, que está muito associada à cultura, mas não basta você ter cultura para você ter uma indústria criativa, você tem que alimentar essa cultura que muitas vezes existe num território, numa metrópole, numa grande cidade, através de uma série de serviços que sejam capazes de conectar essas tribos criativas nas mais diferentes áreas com as cadeias produtivas, de maneira que você possa transformar esse capital intangível, esse conhecimento, essa cultura, com os mecanismos de produção de valor. E aí atrair para essas grandes cidades esse valor adicionado. Bom, vamos tentar então emendar um pouco aí essa teoria das cidades criativas à prática. O Brasil acaba de ser escolhido para sediar uma Copa do Mundo, também os Jogos Olímpicos. Isso tem uma relação direta aí? Já é um efeito de alguma estratégia do Estado brasileiro ou seria mais uma coincidência? É difícil saber como é que se dão exatamente essas coisas, mas o fato é que a gente tem uma oportunidade inédita na nossa geração e, eu diria, nesse início de século XXI, de ter uma enorme visibilidade, né, graças a esses grandes eventos que vêm por aí, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, no momento em que o mundo está sedento pelos conceitos brasileiros, no momento em que o mundo demanda uma relação mais harmônica com a natureza, uma maneira de produzir energia de uma forma mais limpa, mas também uma alegria, um swing, uma descontração, que são a nossa marca, que é a maneira como o mundo olha para a gente, essa capacidade de fazer festa, essa capacidade de ser feliz, né? Que hoje está caindo a ficha que
essas coisas podem e devem se transformar em capital intangível, ser apropriados em produtos, em serviços, né, dos quais o mundo está sedento. Então, nós temos aí um desafio fascinante, que é aproveitar essa janela de oportunidades que vem aí com essa visibilidade enorme que o Brasil vai ter nos próximos anos, para montar uma cadeia de serviços que permita às nossas tribos da área de cultura, aos nossos criativos, participarem de uma forma mais ativa da produção de serviços, da produção de mercadorias, das quais o mundo, mais uma vez, está sedento. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente da gente dar uma virada na trajetória de desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, das nossas grandes cidades.